O Conversa Fiada está de volta e eu hoje estou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo Silva. Dr. Antônio, os dados falam para a gente do avanço da depressão. E eu queria saber do senhor quais são os transtornos que a psiquiatria se ocupa atualmente com mais vezes, os mais importantes, mais recorrentes. Olha só, isso são dados alarmantes quando a gente vai mexer sobre essas prevalências, sobre a epidemiologia das doenças mentais. A depressão é uma doença que tem como prevalência eu já vou explicar para ficar claro para a população que é leiga, pessoas que já tiveram, têm ou terão uma doença. A depressão, cerca de 20 a 25% da população teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Quer dizer, entre 4 pessoas, um tem ou teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Esse índice é muito alto. Se você conjugar isso com o que nós chamamos de comorbidade, quer dizer, morbidade é doença, cor é conjunto, então assim, doenças conjuntas, se você conjugar isso com transtorno de ansiedade, com alcoolismo, dependência química, que é extremamente comum que existam os dois correndo paralelamente, correndo juntos, você pode atingir até cerca de 50% da população com algum tipo de transtorno. E são dados que estão publicados em revistas internacionais e que foi feita agora na Europa mostrando isso. A epidemia do crack também hoje aumentou muito, mudou muito toda essa estrutura que você tinha. Por quê? Porque o crack mata e o crack desencadeia outras doenças. Então, assim, se tem uma tendência à depressão, vai piorar, ou a depressão pode levar ao crack, e chegando ao crack vai piorar a depressão. Se você tem uma tendência a usar outras drogas, usando o crack no desespero, usa tudo que acontece, só que depois não quer usar mais, só quer o crack, porque ele é o pior de todos, aqui tem um efeito mais devastador, só para você ter ideia, 30% de quem usa crack morre nos primeiros 5 anos. Os estudos mostram claramente isso. Nós temos hoje no Brasil 1.200.000 pessoas envolvidas com cracks em todas as cidades brasileiras. Em todas as cidades brasileiras nós já temos hoje a presença do crack. Tanto que a Federação Brasileira dos Municípios está assustadíssima com isso, tanto que o governo federal está assustadíssimo com isso. O único erro é que eles esquecem que quem trata disso é o psiquiatra e não chama para sentar à mesa, para conversar sobre isso. Aliás, a iniciativa agora foi suas, né? Exatamente. A ABP se coloca para trabalhar gratuitamente para o governo federal. De forma científica. De forma científica, com bases epidemiológicas, com o que resolve. Porque nós sabemos como nós tratamos os pacientes no serviço privado e que está funcionando e que não está sendo feito no público. Não tem a formação, não tem a reciclagem, não tem a continuidade da formação que deve ser, como no caso do tratamento do crack. Então, hoje o que mais assusta é a depressão e a epidemia do crack. A epidemia do crack, porque ela é devastadora. E a depressão, que dá um altíssimo absenteísmo, é a doença que mais afasta do trabalho e que leva muito sofrimento, né, para toda a família. Inclusive com migração de classe social, porque dá perda de renda, né? Eu queria até saber, doutor, o que origina a depressão? Qual é o fator que vocês têm estudado e visto que dá origem à depressão? Muito bem. Eu te prometo que eu volto aqui depois para a gente fazer um programa só sobre depressão, só sobre ansiedade e tal. Eu queria só saber se tem origem. Perfeito. A depressão é uma doença, como é qualquer outra doença. Não é porque eu tive um probleminha, outro, aquilo, né? Eu tive um sofrimento, uma perda. Não, a depressão é uma doença. E ela é uma doença que tem uma característica genética. Então, assim, você vem herdado, né? Vem no sangue, da hereditariedade da pessoa, que ela tem uma tendência a ter depressão. Muito bem. Ela pode passar a vida inteira com essa herança genética sem isso aparecer, sem eclodir. Mas ela tem também, então, a genética, que a gente chama de genótipo, agora tem o externo, o meio ambiente, os problemas da vida, que é chamada de fenótipo.
Então nós temos genótipo e fenótipo, junto os dois e que desencadeia a depressão. Um exemplo de fenótipo, um parto, então vem a depressão pós-parto. Às vezes uma cirurgia de coração, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia, um câncer, isso tudo é considerado como fenótipo e que associado pode desencadear uma depressão. E pode não ser nada disso, simplesmente a pessoa começa a sentir, às vezes, dores que não respondem a nenhum tipo de tratamento, não responde com nada, um sono que não resolve com nada, ou só dorme se for à base de remédio. Então, assim, não, fatores que desencadearam um quadro, e isso pode acontecer, pasmem, com bebês, crianças, adolescentes, adultos jovens, idosos. Qualquer pessoa. Ninguém está imune a ter depressão. Ok. Doutor, eu queria também te perguntar, tem muitos pais que estão nos vendo, e o crack, como o senhor alertou aí, mata, né? E é uma preocupação que deve ser de todos nós. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para os pais ficarem atentos, quais são os sinais que os filhos apresentam, ou alguém está usando crack, e o que é o comportamento, o que o pai pode tomar providência, ou notando isso, o que seria feito? Nós temos vários, vamos dizer assim, vários clusters, né? Vários pontos diferentes, dependendo do grau de dependência, dependendo do nível social da pessoa, do nível cultural, tem vários pontos. Mas a base de tudo é assim, mudança de comportamento. Uma pessoa que tinha um comportamento A, passou com um comportamento B ou C, quer dizer, mudou o comportamento. Meu filho mudou demais, né? Não dorme mais à noite. Isso é um sinal. Isso é um sinal. O sinal básico é mudou o comportamento, mudou a maneira de ser, mudou o jeito de ser. O crack, ele é devastador. Então, assim, começa a ter perda de peso, começa a não dormir direito, começa a sumir de casa e perder horários, compromissos, muda completamente a responsabilidade que a pessoa tem, podendo chegar num grau, quando a dependência vai aumentando demais, de começar a sumir dinheiro em casa, começar a sumir peças de dentro de casa, começar a sumir som do carro, som da casa, liquidificador da casa. Ele começa a roubar as peças da sua casa para poder trocar pelo crack. E aí vai, aí não tem mais limite. Mas começa com pequena mudança e podendo chegar a essas mudanças drásticas. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor é que o senhor tem essa consciência de que a sociedade pagou pelos seus estudos, e eu achei isso um exemplo brilhante. Eu queria saber se o senhor já voltou para a faculdade aqui de medicina da Unimontes e qual tem sido o seu envolvimento e sua contribuição lá, e se o senhor está pensando em fazer ligas em Montes Claros, para que possam aproveitar as pessoas, os estudantes e tudo, que se interessam por esse assunto, possam participar de eventos tão importantes como os que o senhor citou aqui. Eu fui convidado pelo Dr. Wender Teixeira e pelo Dr. Cássio, que é o diretor do HUB, e aí eu estou fazendo parte do grupo da residência médica aqui, da residência médica em psiquiatria, aqui do Hospital Universitário Clemente Farias, da Unimontes, que para mim é uma honra, é extremamente gostoso poder fazer isso, poder fazer esse trabalho, e quero poder ajudar o máximo que eu puder trazer para a minha terra e para a minha região. Então, pretendemos em breve fazer evento aqui junto com a AB, já acertamos isso com o nosso presidente do AB aqui, para podermos fazer um evento. Conversei com o secretário de Saúde, o Geraldo Edson, que é uma pessoa também que foi meu professor, e o filho dele foi meu aluno aqui em Montes Claros, o que é muito bom, considero como um sobrinho, então é muito gostoso isso, para podermos reunir e falar um pouco sobre o que podemos fazer para a política pública na área de saúde mental em Montes Claros. O coordenador de saúde mental de Minas Gerais é um amigo, é o Paulo Repsoldi, que também pretende vir aqui. O subsecretário é de Brasília, de Minas também, que é uma pessoa que quer ajudar. Então, acho que esse ano pode ser que a gente consiga trazer novidades para cá. Em relação às ligas de psiquiatria, eu fui um residente que tinha que trabalhar na cantina para poder ter a minha grana, né, para poder ganhar alguma coisa e ajudar. Afinal, meu pai tinha simplesmente, na época eram 8 irmãos, então era muito irmão e todo mundo um ajudando o outro e tal. E eu sei a dificuldade que é um estudante para poder frequentar um congresso brasileiro de psiquiatria. Por isso nós temos um projeto lá que chama Psiquiatras em Formação. Esse ano, inclusive, nós levamos um psiquiatra daqui, um residente do Hospital Clemente Farias.
do HU, e que ele foi com passagem, hospedagem, inscrição do congresso, ele não gastou nada. Foi tudo por conta da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é para dar chance ao jovem psiquiatra. Essa é a ideia. E agora com as Ligas Brasileiras de Psiquiatria, que é a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Psiquiatria, nós pretendemos trazer todos os alunos de graduação interessados em psiquiatria para dentro dessa liga, e eles terão gratuidade nos nossos congressos, nas nossas revistas, nos nossos programas de educação continuada, para que possa ter formação gratuita. É uma maneira de você ajudar o estudante pobre e de mostrar para eles a psiquiatria de primeiro mundo que nós temos hoje no Brasil. Ai, gente, que oportunidade, né? Eu queria te agradecer por essa entrevista e queria, porque nós estamos terminando nosso programa, você deixar sua mensagem nesse início de ano que já aproxima para seus conterrâneos norte-mineiros. Acredite sempre. Acredite que tudo é possível e que você é possível chegar onde você quiser. Você tem que acreditar, investir, não cruzar na frente de ninguém, só faz o seu caminho em frente, caminho direito, caminho de forma correta, ereta, que você chega onde você quiser. Muito obrigada, viu? O Conversa Fiada vai ficando por aqui e até o nosso próximo programa.